Menina descobre amor fantasma da avó escondido sob o chão e a chocante revelação a seguir. Clara, uma adolescente de 16 anos, sempre se sentiu diferente. Em meio aos risos e conversas dos colegas, havia um espaço vazio ao seu redor, um eco de solidão que ela não conseguia preencher. Era em sua velha casa da avó, um lugar repleto de lembranças e segredos, que Clara buscava um refúgio. Este lugar, com suas paredes desgastadas e o cheiro de mofo, escondia muito mais do que os olhos podiam ver. Naquele dia, ela tinha um objetivo: encontrar um antigo baú, prometido pela avó, onde estariam guardadas as relíquias de um passado esquecido. Enquanto explorava o sótão empoeirado, seus pés deixavam marcas na poeira acumulada. A luz da tarde mal iluminava o lugar, mas entre sacos de roupas e caixas de artigos antigos, algo brilhou. Um canto do piso estava mais solto. Clara não pensou duas vezes. Com as mãos tremendo de emoção, ela removeu a tábua que cobria o compartimento secreto. O som de madeira rangendo ecoou no silêncio, como um sussurro que a convidava a desvendar o que estava escondido. Dentro do buraco, ela encontrou uma coleção de cartas, amareladas pelo tempo, todas escritas à mão, carregando a tinta de um amor ardente. Cada palavra pulsava de paixão, revelando um lado da avó que Clara nunca imaginou existir. Meu amado, quando você se afastou, o mundo desmoronou. As letras dançavam na mente dela, saltando entre a emoção e a intriga. Clara se perguntava quem era esse homem e o que aconteceu entre eles. As cartas continham promessas, desejos e um segredo. Clara começou a buscar por pistas que conectassem sua avó a esse amor fantasma. O mistério a consumia, e cada nova descoberta acendia chamas de expectativa em seu coração. Mas, ao mesmo tempo, um frio na espinha a acompanhava. Com o passar dos dias, a pesquisa se olhar intenso e profundo. Um sorriso que prometia mundos. O coração dela disparou. Havia algo familiar naquele rosto. O impacto foi como um raio. Era a primeira vez que a avó mostrava fraquezas, desnudando segredos que desafiavam toda a perspectiva que Clara tinha sobre amor e lealdade. Enquanto as palavras flutuavam na sua mente, Clara sentiu um nó na garganta. Dúvidas começaram a surgir. Quem era esse amante perdido? E o que isso significava para sua família? Seria um amor eterno, que desafiou o tempo, ou um amor proibido que causou um sofrimento sem fim? Clara sentiu que cada carta a levava mais fundo em um labirinto de sentimentos complicados. O final desse capítulo estava longe de ser resolvido. Clara sabia que essa busca não apenas iluminaria o mistério familiar, mas que também a faria reexaminar sua relação com a avó. O que mais ela encontraria nas cartas? Um sorriso? Uma lágrima? Ou, quem sabe, uma tragédia que ainda ecoava entre gerações? O passado estava chamando, e Clara estava pronta para ouvir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto as perguntas borbulhavam na mente de Clara, a luz da tarde parecia se esvair, deixando o sótão envolto em sombras. O retrato do homem a encarava. Seu sorriso enigmático agora se tornava um estigma. Clara sentia que estava prestes a desvendar algo grandioso, mas uma sensação de desconforto a envolvia, como um aviso silencioso. Decidida, ela percorreu as páginas amareladas das cartas novamente. A cada nova leitura, o amor da avó tomava forma, mas a curiosidade se transformava em ansiedade. Subitamente, um barulho ecoou vindo lá de baixo, um estrondo seguido de gritos. O coração de Clara disparou. Ela deixou as cartas e o retrato, correndo em direção à escada. Quase deslizava entre os degraus de madeira escura, enquanto as vozes se tornavam cada vez mais altas. "O que foi?" gritou, apressando-se pela casa espessa de memórias. Quando chegou à sala, encontrou a avó, de pé, com as mãos trêmulas, segurando um celular em uma gripe tão forte que as articulações estavam brancas. O rosto dela estava descorado, como se o sangue tivesse escorrido. Clara sentiu um aperto no peito. "O que aconteceu?" questionou, entre preocupada e assustada. É o pai", a avó gaguejou, engolindo em seco. "Ele está hospitalizado." A notícia a atingiu como um soco. O pai, com quem Clara mantinha uma relação conturbada, havia discutido com a avó semanas atrás. Um vazio se instalou entre elas, e ela não sabia se teria tempo para resolver isso ou se ainda havia chance para se entender. "O que aconteceu?" insistiu Clara, já prevendo o pior. A avó respirou fundo. Uma lágrima escapuliu de seu olho. "Foi um acidente de carro. Ele estava alterado." Clara sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. As cartas, o amor da avó, tudo parecia pequeno comparado à desesperança que agora enfrentava. Contudo, uma questão emergia do caos. O que o pai estava fazendo naquelas condições? O passado parecia querer se infiltrar ali, como o amor secreto da avó. "Precisamos ir", Clara finalmente decidiu, tomando a mão da avó, que estava fria como o mármore. Enquanto se dirigiam para a porta, a mulher se virou e seu olhar atravessou Clara como uma lâmina. "Você precisa saber algo antes de irmos. Seu pai, ele não é quem você pensa que é." O silêncio irrompeu como uma tempestade. Clara estava aturdida. O que a avó quis dizer? As palavras pareceram se esvair no ar, e uma onda de confusão envolveu Clara. Os ecos do retrato do homem misterioso atrás dela foram dados por perda. E agora seu pai estava em uma situação precária com um segredo pairando entre elas. Antes que Clara pudesse processar tudo, a avó continuou, o medo presente em sua voz. "Depois que seu pai nasceu, eu menti sobre ele. A verdade é que ele não é filho do seu avô." Clara mal podia ouvir. Na sua mente, todas as peças do quebra-cabeça começaram a se mover. O homem no retrato, o amor da avó, um pai oculto. Quem era o verdadeiro homem por trás das sombras?
O tempo parou enquanto sua avó falava, e tudo que Clara tinha conhecido balançava nas fundações. O amor fantasma da avó, agora entrelaçado na vida dela. Seria possível que toda a sua história se baseasse em enganos? O que mais ela descobriria? A urgência do momento empurrava Clara para a saída. Mas o mistério agora era ainda maior. As verdades escondidas não seriam facilmente reveladas. E ela sabia que a estrada em frente estava repleta de desafios e surpresas. Ela olhou para a avó, percebendo que, no fundo, este era o verdadeiro começo de uma jornada que mudaria tudo. Clara estava paralisada, cada palavra da avó reverberando por sua mente como um eco distante. O que significava isso? Um nó se formava em sua garganta, enquanto tentava processar a revelação. Maçã podre, era assim que ela se sentia. Tudo em que acreditara sobre seu pai, sobre sua família, desmoronava como uma casa de cartas. Mas a urgência da situação a puxava de volta à realidade. Precisamos ir, repetiu, puxando a avó pela mão. No fundo, um instinto primitivo gritava que não podiam perder mais tempo. O hospital estava a poucos quilômetros, mas cada quilômetro parecia um labirinto, uma eternidade torturante de medos e dúvidas. No caminho, o silêncio entre. Ela se tornou palpável. As palavras ainda pairavam no ar, como fumaça densa. A avó não parecia disposta a falar mais, mas Clara não podia permitir que isso ficasse sem resposta. "O que você quer dizer com isso?" insistiu, sua voz tremendo. O carro balançava um pouco nas irregularidades da estrada, mas sua mente estava longe, preocupada com o pai. A expressão da avó endureceu, como se estivesse se preparando para uma batalha interna. Clara podia ver os músculos do rosto dela se contraindo. A luta eterna entre segredos e a necessidade de proteção. Mas antes que a avó falasse, tudo mudou. Uma sirene cortou o ar, seguida de um grito ensurdecedor. Elas encostaram o carro na beira da estrada, e Clara pulou para fora, o coração aos pulos. Um carro de polícia girou na esquina, a luz azul piscando, como um alerta. Algo estava muito errado. O céu escureceu de repente, como se o mundo tivesse decidido lançar uma sombra sobre aquele momento. Clara, confusa e alarmada, olhou ao redor. "Por que a polícia está aqui?" pensou. Havia algo no ar, algo que a deixava inquieta. Quando virou-se para a avó, o pânico estava estampado em seu rosto. "Clara, fique aqui!" a avó ordenou, mas Clara não estava prestes a ficar parada. Ela precisava saber. Quando se aproximou da cena, um grupo de policiais estava reunido em torno de um carro capotado. O motor ainda zumbia, o ar quente do asfalto misturando-se com o cheiro de borracha queimada. Um homem foi retirado do carro com um lençol cobrindo o corpo. O coração de Clara parou. Não podia ser. Não! Era impossível. A cena se desenrolou em câmera lenta. Clara forçou-se a atravessar a multidão de curiosos, o rosto rugoso da avó atrás dela. Sua expressão agora misturava medo e uma tristeza profunda.
Então, quando viu o rosto do homem sob o lençol, o chão cedeu sob seus pés. Era o pai, o homem que havia carregado em seus pensamentos, agora coberto por uma mortalha. Ela mal podia acreditar. O corpo inerte do pai desafiava a realidade. Por que ele estava ali? O carro estava envolto em fumaça, como se o próprio destino estivesse consciente do que havia acontecido. O eco das sirenes atrás deles fazia o coração de Clara acelerar. E se tudo isso estivesse conectado ao amor secreto da avó? Por que ele estava dirigindo? As perguntas se multiplicavam, mergulhando-a em um abismo de dúvidas. O murmúrio da multidão a cercava, mas Clara mal escutava. Seu mundo estava desmoronando. A avó, que sempre fora seu porto seguro, agora parecia distante, perdida em seus próprios pensamentos. Quando Clara a olhou, viu o medo refletido em seus olhos. "O que você ainda não me contou?" gritou, a voz embargada. "O que mais está escondido?" Naquele momento, as palavras da avó, a confissão sobre o pai, tudo se entrelaçou em uma rede de mentiras que parecia se apertar ao redor dela. As cartas continham um amor, mas agora, nesse instante de tragédia, um novo amor aparentemente obscuro ganhava vida. "Clara, aguarde!" A avó murmurou, mas o olhar da menina não saiu do pai. O que mais a avó havia escondido? O amor fantasma que havia surgido nos papéis agora se transformava em sombras do passado que assombravam seu presente. As sirenes continuavam a tocar e o tempo parecia se arrastar. Mas uma certeza gelatinosa se formava na mente de Clara. Se o passado tinha construído esse momento, ela estava decidida a destruir as paredes que a cercavam. E assim, com o coração na mão, entre as lágrimas e a dor, Clara começou a entender que seu futuro agora era um quebra-cabeça. A avó a encarava, mas quem seria a verdadeira Clara ao final dessa tempestade? A desmoronar da família. Um grito irrompeu, um grito desesperado que rasgou o ar. Não era dela, mas a força e a angústia puxaram mais para perto do abismo da revelação. Esse não era apenas o fim de um dia ruim, era o começo de algo monstruoso, algo que mudaria tudo novamente. Uma nova verdade estava prestes a ser revelada, e ela estava pronta para descobrir. Clara estava paralisada, cada palavra da avó reverberando por sua mente como um eco distante. O que significava isso? Um nó se formava em sua garganta, enquanto tentava processar a revelação. Maçã podre, era assim que ela se sentia. Tudo em que acreditara sobre seu pai, sobre sua família, desmoronava como uma casa de cartas. Mas a urgência da situação a puxava de volta à realidade. "Precisamos ir", repetiu, puxando a avó pela mão. No fundo, um instinto primitivo gritava que não podiam perder mais tempo. O hospital estava a poucos quilômetros, mas cada quilômetro parecia um labirinto, uma eternidade torturante de medos e dúvidas. No caminho, o silêncio entre elas se tornou palpável. As palavras ainda pairavam no ar,
como fumaça densa. A avó não parecia disposta a falar mais. Mas Clara não podia permitir que isso ficasse sem resposta. "O que você quer dizer com isso?" insistiu, sua voz tremendo. O carro balançava um pouco nas irregularidades da estrada, mas sua mente estava longe, preocupada com o pai. A expressão da avó endureceu, como se estivesse se preparando para uma batalha interna. Clara podia ver os músculos do rosto dela se contraindo. A luta eterna entre segredos e a necessidade de proteção. Mas antes que a avó falasse, tudo mudou. Uma sirene cortou o ar, seguida de um grito ensurdecedor. Elas encostaram o carro na beira da estrada e Clara pulou para fora, o coração aos pulos. Um carro de polícia girou na esquina, a luz azul piscando como um alerta. Algo estava muito errado. O céu escureceu de repente, como se o mundo tivesse decidido lançar uma sombra sobre aquele momento. Clara, confusa e alarmada, olhou ao redor. "Por que a polícia está aqui?" pensou. Havia algo no ar, algo que a deixava inquieta. Quando virou-se para a avó, o pânico estava estampado em seu rosto. "Clara, fique aqui!" A avó ordenou, mas Clara não estava prestes a ficar parada. Ela precisava saber. Quando se aproximou da cena, um grupo de policiais estava reunido em torno de um carro capotado. O motor ainda zumbia, o ar quente do asfalto misturando-se com o cheiro de borracha queimada. Um homem foi retirado do carro com um lençol cobrindo o corpo. O coração de Clara parou. Não podia ser. Não! Era impossível. A cena se desenrolou em câmera lenta. Clara forçou-se a atravessar a multidão de curiosos. O rosto rugoso da avó atrás dela. Sua expressão agora misturava medo e uma tristeza profunda. Então, quando viu o rosto do homem sob o lençol, o chão cedeu sob seus pés. Era o pai. O homem que havia carregado em seus pensamentos, agora coberto por uma mortalha. Ela mal podia acreditar. O corpo inerte do pai desafiava a realidade. Por que ele estava ali? O carro estava envolto em fumaça, como se o próprio destino estivesse consciente do que havia acontecido. O eco das sirenes atrás deles fazia o coração de Clara acelerar. E se tudo isso estivesse conectado ao amor secreto da avó? Por que ele estava dirigindo? As perguntas se multiplicavam, mergulhando-a em um abismo de dúvidas. O murmúrio da multidão a cercava, mas Clara mal escutava. Seu mundo estava desmoronando. A avó, que sempre fora seu porto seguro, agora parecia distante, perdida em seus próprios pensamentos. Quando Clara a olhou, viu o medo refletido em seus olhos. "O que você ainda não me contou?" gritou, a voz embargada. "O que mais está escondido?" Naquele momento, as palavras da avó, a confissão sobre o pai, tudo se entrelaçou em uma rede de mentiras que parecia se apertar ao redor dela. As cartas continham um amor, mas agora, nesse instante de tragédia, um novo amor, aparentemente obscuro, ganhava vida. Enquanto sua mente girava, um dos policiais se aproximou, a expressão de pesar em seu rosto.
Ele olhou diretamente para Clara. Sinto muito, disse ele, com um tom grave. Precisamos verificar o que aconteceu. Além disso, havia uma mulher no carro do seu pai. A confidência atingiu Clara como um soco. O que queria dizer com uma mulher? O coração dela acelerou. Uma mulher? Quem era ela? O que isso significava? A avó agora estava pálida, quase desfeita. Clara percebeu que a resposta estava nas cartas. A verdade poderia ser devastadora. O que mais você sabe? Insistiu Clara, mal contendo a raiva e a dor. Se o pai estava em um acidente com outra mulher, a avó estava envolvida em algo ainda mais profundo e sombrio do que aquele amor fantasma. Clara, A avó começou, mas as palavras morreram em sua boca, substituídas por lágrimas. O policial chamou a avó para longe, e Clara ficou sozinha, presa entre o desespero e a raiva. As lembranças das cartas dela dançavam na mente, e a conexão entre o amor da avó e aquele momento estava mais clara do que nunca. O que mais ela descobriria? Que segredos estavam à espreita? Clara sabia que precisava descobrir a verdade. Não havia como voltar atrás. Essa nova camada de engano mudaria tudo. E a pergunta persistia. Quem realmente era seu pai? As respostas estavam mais perto do que nunca, mas ao mesmo tempo, mais distantes e perigosas. E assim, entre sombras e incertezas, Clara se lançou em novo caminho, decidida a revelar o que estava escondido sob camadas de segredos familiares. Clara estava paralisada, cada palavra da avó reverberando por sua mente como um eco distante. O que significava isso? Um nó se formava em sua garganta, enquanto tentava processar a revelação. Maçã podre. Era assim que ela se sentia. Tudo em que acreditara sobre seu pai, sobre sua família, desmoronava como uma casa de cartas. Mas a urgência da situação a puxava de volta à realidade. Precisamos ir, repetiu, puxando a avó pela mão. No fundo, um instinto primitivo gritava que não podiam perder mais tempo. O hospital estava a poucos quilômetros, mas cada quilômetro parecia um labirinto, uma eternidade torturante de medos e dúvidas. No caminho, o silêncio entre elas se tornou palpável. As palavras ainda pairavam no ar, como fumaça densa. A avó não parecia disposta a falar mais, mas Clara não podia permitir que isso ficasse sem resposta. O que você quer dizer com isso? Insistiu, sua voz tremendo. O carro balançava um pouco nas irregularidades da estrada, mas sua mente estava longe, preocupada com o pai. A expressão da avó endureceu, como se estivesse se preparando para uma batalha interna. Clara podia ver os músculos do rosto dela se contraindo. A luta eterna entre segredos e a necessidade de proteção. Mas antes que a avó falasse, tudo mudou. Uma sirene cortou o ar, seguida de um grito ensurdecedor. Elas encostaram o carro na beira da estrada, e Clara pulou para fora, o coração aos pulos. Um carro de polícia girou na esquina, a luz azul piscando como um alerta. Algo estava muito errado. O céu escureceu de repente, como se o mundo tivesse decidido lançar uma sombra sobre aquele momento. Clara
Confusa e alarmada, olhou ao redor. Por que a polícia está aqui? Pensou. Havia algo no ar. Algo que a deixava inquieta. Quando virou-se para a avó, o pânico estava estampado em seu rosto. Clara, fique aqui, a avó ordenou. Mas Clara não estava prestes a ficar parada. Ela precisava saber. Quando se aproximou da cena, um grupo de policiais estava reunido em torno de um carro capotado. O motor ainda zumbia, o ar quente do asfalto misturando-se com o cheiro de borracha queimada. Um homem foi retirado do carro com um lençol cobrindo o corpo. O coração de Clara parou. Não podia ser. Não, era impossível. A cena se desenrolou em câmera lenta. Clara forçou-se a atravessar a multidão de curiosos. Então, quando viu o rosto do homem sob o lençol, o chão cedeu sob seus pés. Era o pai, o homem que havia carregado em seus pensamentos, agora coberto por uma mortalha. Ela mal podia acreditar. O corpo inerte do pai desafiava a realidade. Mas não era apenas isso. Ao olhar mais de perto, algo chamou sua atenção. Um colar caído, ao lado do carro capotado. Um pingente que Clara reconhecia muito bem. Era o mesmo que seu pai usava. Mas não era só isso. Era igual ao que ela tinha visto no retrato entre as cartas da avó. O homem do retrato era idêntico ao pai e, ao mesmo tempo, ao homem sob o lençol. Uma onda de confusão envolveu Clara. Os fragmentos das cartas dançavam em sua mente. Meu amado, quando você se afastou, o mundo desmoronou. O amor secreto da avó, o homem misterioso, tudo parecia colidir em um único ponto. Ela começou a sentir que o chão sob seus pés não era confiável. As lágrimas deslizavam pelo seu rosto. Enquanto o policia se aproximava de Clara, a expressão sombria. Sinto muito pela sua perda. Precisamos saber se havia mais alguém no carro com seu pai. Clara interrompeu o policial. Sua voz pareceu ecoar, uma mistura de dor e raiva. O que você quer dizer com isso? Uma mulher? Perguntou, a voz trêmula. Sim, uma testemunha disse que viu uma mulher saindo do veículo pouco antes do acidente. Ele hesitou, percebendo a intensidade na pergunta de Clara. Estamos verificando as informações agora. Clara olhou para a avó. O medo e a dúvida estavam estampados em seu rosto. Mas havia algo mais. Uma sombra, uma culpa, como se soubesse mais do que estava disposta a admitir. O que você não me contou? Clara insistiu. O silêncio entre elas era pesado, como uma nuvem de tempestade. O coração de Clara disparou. Tudo o que ela conhecia parecia ruir. Ela não podia mais confiar em nada. E então, enquanto o policial falava com a avó, um detalhe crucial escapuliu. Seu pai e essa mulher, nós suspeitamos que eles estavam juntos, em um relacionamento. E temos motivos para acreditar que isso não era apenas um caso. O que você está dizendo? Clara interrompeu, a respiração acelerada. E naquele momento, tudo fez sentido. O segredo que sua avó guardou, o amor que parecia eterno, a sombra do passado que envolvia não apenas a avó, mas o pai também. Clara sentiu a tristeza e o desespero misturarem-se como um furacão em seu peito. E agora, o romance proibido da avó estava se repetindo, mas em uma nova geração, envolvendo seu próprio pai. Nesse instante,
O mundo dela virou um campo de batalha. Clara sabia que o que estava prestes a descobrir mudaria tudo, e uma nova verdade estava prestes a ser revelada, em meio ao caos e à dor. A pergunta pulsava na sua mente: quem realmente era seu pai? E o que mais estava escondido nas sombras dessa história familiar tortuosa? Clara estava paralisada. Cada palavra a avó reverberando por sua mente como um eco distante. A confusão a envolvia e a dor apertava seu peito. Estava paralisada entre a realidade e as sombras do passado. O que mais está escondido? As palavras da avó ecoavam em sua mente. A verdade sobre seu pai parecia uma barreira intransponível, mas algo a empurrava a seguir em frente. Um dos policiais se afastou do carro capotado, seu olhar fixo e preocupado. Clara decidiu que precisava saber. Com um impulso de coragem, ela se aproximou dele. Precisamos de respostas. O que aconteceu? A voz dela tremia. O policial hesitou, mas sua expressão era grave. Ele olhou para a multidão e depois, com um gesto, apontou na direção da avó. O coração de Clara disparou. Há algo mais sério nessa história, menina. Precisamos ir agora. Ele se virou e começou a se afastar dela. Clara seguiu, seus passos apressados, mas antes que pudesse alcançá-lo, uma sirene cortou o ar e a multidão gritou. Algo do lado da estrada chamou sua atenção. A avó estava sendo cercada por outros policiais. A tensão da cena a confundia ainda mais. O olhar da avó estava vazio, quase em choque. "Mãe, o que está acontecendo?" Clara gritou, com o medo tomando conta dela. Quando a avó virou a cabeça, uma expressão de terror passou pelo seu rosto. Clara se aproximou, tentando ouvir. Um dos policiais estava falando baixo com a avó, enquanto outros isolavam a área. "Não pode ser!" Clara finalmente ouviu a avó sussurrar, mãos trêmulas na boca. Um calafrio percorreu a espinha de Clara. O que exatamente sua avó sabia? Então, em meio à agitação, um grito estridente rasgou o ar. Clara pulou. Seu coração disparou. A visão de um homem surgindo da multidão a fez parar. Ele era alto, vestia uma camisa que estava amassada. E quando se aproximou dela, o mundo ao redor parecia girar. O rosto dele era familiar. Era o homem do retrato, o amante que a avó havia descrito nas cartas. Seu olhar era profundo e, para surpresa de Clara, ecoava uma expressão de dor. "Clara, você não entende!" ele exclamou, como se seu coração estivesse prestes a se quebrar. A multidão se espalhou, murmurando. O policial que estava com a avó hesitou, surpreso pela presença daquele homem. Clara olhou para ele com confusão. "O que ele está fazendo aqui?" "Eu sei o que aconteceu com seu pai", ele disse, a voz embargada, como se estivesse carregando o peso do mundo. Clara se sentiu tonta. O que ele queria dizer? "O que você sabe sobre meu pai?" A voz de Clara estava quase implorando, sua mente em um turbilhão. Antes que ele pudesse responder, uma ambulância chegou e outra sirene tocou. Clara não sabia se sua avó iria se desmaiar ou se desmoronaria de tristeza. O homem parecia incapaz de se mover, a expressão dele passado de culpa.
Quando a avó se virou para olhar para ele, um fragmento da verdade parecia borbulhar para a superfície. Você é quem? A avó gaguejou, seus olhos cheios de lágrimas. Eu sou. Ele parou, o olhar fixo na avó, como se estivesse pesando suas palavras. Sou seu filho. O mundo parou. O ar estava denso. Clara mal conseguia respirar. As peças começaram a se encaixar, e um burburinho de vozes na multidão aumentou ao redor. O choque atravessou o corpo dela como uma onda de frio. O que você quer dizer? Isso não faz sentido! Clara gritou, raiva e confusão em sua voz. O homem a encarou e, com um gesto de desespero, começou a explicar. Eu vim aqui para te proteger de tudo. Isso não é como você pensa, ele disse, a voz tremendo de emoção. Clara olhou para a avó, e a verdadeira natureza da história estava se desvelando lentamente. O que mais havia se escondido sob as camadas de mentiras? O choque a paralisou, e a multidão murmurava, em choque com a revelação. Mais do que um amor fantasma, Clara estava diante de tudo o que pensava conhecer completamente, desmoronando, em um feixe de confusão, traição e verdadeiro amor. A pista para compreender seu passado e sua identidade estava ali diante dela, mas a conexão deixava o futuro trêmulo e vazio. E agora, tudo o que resta é o eco da pergunta. Quem realmente era o homem que se apresentava como um filho de sua avó? E o que isso significava para o futuro dela? Clara estava paralisada, cada palavra da avó reverberando por sua mente como um eco distante. A confusão a envolvia e a dor apertava seu peito. Estava paralisada entre a realidade e as sombras do passado. O que mais está escondido? As palavras da avó ecoavam em sua mente. A verdade sobre seu pai parecia uma barreira intransponível, mas algo a empurrava a seguir em frente. O homem que se apresentava como filho da avó parecia estar à beira de desabar. Ele olhou diretamente para Clara, a emoção estampada em seu rosto. Mas antes que ele pudesse explicar, uma explosão de gritos e sirenes cortou o ar. Clara se virou, seu coração disparando. Algo estava muito errado. A multidão começava a se agitar. Do outro lado da rua, um carro policial fez uma curva brusca, e 2 policiais saltaram, com armas em punho. O caos instalou-se. Clara não entendia o que estava acontecendo. O homem à sua frente ficou pálido, o olhar perdido. Ele parecia saber algo que ninguém mais sabia. O quê? O que está acontecendo? Clara perguntou, a voz tremendo. Foi quando tudo aconteceu. Um tiro ecoou, e todos se viraram em direção ao sol. Clara sentiu a adrenalina subir. O homem à sua frente caiu no chão, a mão indo para o peito, a expressão de dor e surpresa congelada em seu rosto. A avó gritou. Clara queria correr, mas seu corpo não respondia. O policial que disparou mandou todos se afastarem, mas o que estava acontecendo parecia um filme de terror. Clara caiu de joelhos. Alguém gritou seu nome, mas tudo era um borrão. O homem no chão estava paralisado, e uma poça de sangue começava a se formar ao seu redor. Então, uma mulher se destacou da multidão, correndo em direção a ele. Era a mesma mulher
que o policial havia mencionado, mas com um olhar que Clara reconheceu. A mulher tinha um ar de desespero e fervor, que queimava como fogo. O rosto dela era familiar o suficiente para fazer o coração de Clara interromper uma batida. Ela se lançava sobre ele, gritando, sem se importar com os olhares ao redor. Não, não, não! Ela chorava, apertando o braço dele. Clara se levantou confusa. Memórias começaram a aflorar na mente dela. O mesmo colar que o homem estava usando. O mesmo colar que ela viu no dia em que revistou as cartas. O homem do retrato estava vivo e agora a mulher estava ali, arrancando o véu das mentiras. "O que você está fazendo aqui?" A avó gritou, o desespero transbordando. Mas a mulher apenas olhava para o homem, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Clara sentiu que a verdade estava perto, mas ao mesmo tempo se afastava dela. Era um turbilhão de ideias. O que ela deveria acreditar? A confusão a tomou, e a dor de ver o homem, possivelmente seu irmão, naquele estado era insuportável. Então, como se o tempo tivesse parado, ela ouviu a mulher gritar. Uma revelação disparada a queima-roupa. "Eu sou a sua mãe." O mundo desmoronou. Clara ficou sem ar. A estrutura da sua vida, tudo o que pensou que sabia, se desfez em segundos. Uma nova camada de verdade foi jogada sobre ela. Uma verdade que poderia destruir tudo. A avó ficou paralisada e um silêncio penetrante tomou conta do lugar. Clara olhou para o homem no chão e depois para a mulher. O que mais estava escondido? Quem era realmente seu pai? A pergunta ecoava na mente dela, fazendo seu coração disparar. E assim, em meio ao caos e ao desespero, a única certeza que Clara possuía era que a busca pela verdade estava só começando. As consequências dessa revelação deixariam cicatrizes, e a dor ainda estava por vir. O que aconteceria agora? Clara não sabia, mas a jornada a levaria a descobrir quem realmente era e as verdades que precisavam ser enfrentadas. O futuro era um mistério e ela estava desesperada para resolvê-lo. Clara estava paralisada, cada palavra da avó reverberando por sua mente como um eco distante. A revelação da mulher como sua mãe ressoou como um trovão em seu cérebro. Um nó se formava em sua garganta, e o caos ao seu redor parecia se intensificar. Sua respiração estava rápida, e o desespero crescia. Ela olhou para o homem no chão, e em um movimento súbito, tudo ficou em câmera lenta. A mulher se inclinou mais sobre ele. A voz dela era uma mistura de dor e súplica. "Não me deixe, eu estou aqui." Clara queria gritar, queria correr, mas sentia suas pernas pesadas como se estivessem agarradas ao chão. Os policiais estavam em frenesi agora, gritando ordens, mas o som tornou-se uma colagem distorcida em sua mente. Visionou flashes do passado, do retrato do homem em suas mãos, das cartas amareladas que narravam um amor ardente. Era tudo um emaranhado de mentiras e verdades inesperadas. E no meio disso, seu coração pulsava, gritando por respostas que pareciam mais distantes do que nunca. "O que você está dizendo?" Ela finalmente conseguiu perguntar, a voz fraca. O homem, ajudado pela sua mãe, parecia lutar para respirar. O pânico desenhava expressões de horror nos rostos da multidão.
Ele olhou para Clara, a expressão dele inebriada pela emoção. Clara, Ele tentou falar, mas a mulher interrompeu. Não, não faça isso. Você não pode. Se virou para os policiais, um olhar suplicante nos olhos. Um deles se aproximou, avaliando a situação, a mão firme na arma. E então, inesperadamente, o homem girou a cabeça. O olhar dele se tornou sombrio. Clara, você precisa saber. E antes que pudesse completar a frase, uma explosão fez terra e fumaça voarem pelos ares. Um carro estacionado nas proximidades explodiu, desviando a atenção de todos. A cena se transformou em um caos instantâneo. Gritos ecoaram ao redor, e Clara se viu sendo empurrada para o chão. O céu parecia escurecer, como se a terra estivesse gritando de dor. Ela olhou para a avó, que estava de pé, o rosto em estado de choque e pânico. Os sons dos gritos se misturaram com barulhos de sirenes, e Clara tentou processar o que estava acontecendo. A fumaça pairava no ar, tornando a cena irreal. Sua cabeça girava. O homem, que se dizia seu irmão, era agora uma sombra desconhecida nesse mar de confusão. O que foi isso? Gritou alguém da multidão, e nesse momento, tudo se tornou um frenesi. Clara teve que se levantar, forçando seu caminho através da bagunça. As pessoas empurravam, algumas choravam. Sentia que o chão balançava sob seus pés e o mundo estava desmoronando. Quando finalmente conseguiu ver novamente, o homem tinha desaparecido. O pânico dela subiu como um incêndio inextinguível. Onde ele foi? Enquanto isso, o eco das sirenes parecia atravessar seu coração. A mulher estava ali, gritando, mas ninguém parecia ouvir. Clara! Seu nome ecoou nas vozes ao redor, e ela girou, em busca da avó. Mas a realidade estava em pedaços. Então, em meio a esse colapso, outra revelação. Uma figura surgiu do meio da fumaça, e a expressão na face dela fez Clara tremer. Era uma mulher. Mas não qualquer mulher. Era uma pessoa que Clara conhecia bem. Alguém que havia sido parte de sua vida, que agora trazia um segredo muito mais profundo. Mãe, o que você está fazendo aqui? A avó tentou se aproximar. A voz dela quebrada. A figura olhou nos olhos da avó com um ar de reconhecimento. E para horror de Clara, fez a última ligação. Eu sou a mãe do seu filho. A cena parou em um silêncio abrupto. O que isso significava? Clara tinha que entender. As cartas, o amor escondido, tudo agora parecia uma linha fina entre o que era verdade e a mais devastadora das mentiras. A revelação a atingia como um relâmpago. Quem era realmente sua família? E qual era a verdadeira história por trás de tudo isso? A multidão continuava agitada, mas Clara estava presa em sua própria tempestade de emoções. O que mais seria revelado? Ela sentiu que o chão desaparecia e uma nova onda de perguntas a invadia. Fúria, amor, traição, tudo misturado em sua mente. E então, no meio de tudo isso, ela percebeu que as respostas estavam mais perto do que nunca. Mas a verdade poderia ser mais mortal do que qualquer um poderia imaginar. Clara estava paralisada,
cada palavra da avó reverberando por sua mente como um eco distante. A revelação da mulher como sua mãe ressoou como um trovão em seu cérebro. Um nó se formava em sua garganta, e o caos ao seu redor parecia se intensificar. Sua respiração estava rápida, e a angústia crescia a cada instante. Ela olhou para o homem no chão, seu irmão, e aos poucos o coração pesava como uma âncora. As vozes se misturavam em gritos, sirenes e choro. Mas tudo o que Clara podia ouvir era a mulher afirmando ser sua mãe. Como assim, mãe? O que está acontecendo? Perguntas se acumulavam na mente dela, como uma tempestade prestes a desabar. A mulher estava aos pés do irmão, seu rosto um misto de desespero e amor. Clara se agachou. A expressão dela refletia confusão ao olhar para a avó, que parecia se desmanchar e se reconstruir a cada segundo. Você sabia? Afinal, o que mais estava escondido? O homem com dificuldade balbuciou palavras que não conseguiam passar dos lábios. A mulher se virou e, com um sopro fraco, a voz veio como o vento. Ele não é só seu irmão. Ele é seu verdadeiro pai. A revelação cortou como uma faca. Clara, sem ar, sentiu a cabeça girar. E que a mulher estava dizendo? O pânico a envolvia. O chão estava prestes a desabar sob seus pés, e a verdade parecia um pesadelo do qual não conseguia despertar. Ela olhou para a avó, buscando respostas, mas encontrou apenas um olhar perdido em uma tempestade de lembranças. Ele não pode ser! Gritou Clara, a angústia estampada no rosto. Como você pôde? Como você me escondeu isso? Um misto de raiva, dor e desespero a invadia, fazendo a respiração se tornar difícil. A mulher, ainda no chão, tentou responder, mas a voz não saía. A avó a interrompeu. Clara, eu ia te contar, mas a verdade não liberava palavras. Então, as sirenes mais uma vez encheram o ar, interrompendo qualquer chance de entendimento. De repente, a multidão começou a gritar. Um carro de polícia fez uma manobra brusca e um grupo de oficiais se aproximou. E então, como um estalo, um dos policiais apontou a arma para o homem e gritou: "Afastem-se! Ele é um fugitivo!" O mundo desabou. Clara sentiu o chão tremer, a expressão de horror percorrendo o rosto da mulher. Fugitivo? O quê? Como assim? Ela olhou freneticamente entre os policiais e o homem no chão. As palavras martelavam em sua cabeça como um tambor. Não! Ele não é! Clara exclamou. Mas o pânico já dominava a cena. Os oficiais cercaram o homem, que se esforçava para respirar, e ainda tentava explicar. Mas o que poderia dizer em meio ao caos, em estado crítico? Então, a mulher ergueu a mão, como se quisesse emaranhar as palavras. Ele não fez nada. Você não entende. Ela estava em estado de choque, mas a verdade começava clara. Clara olhou e, pela primeira vez, notou algo em seu olhar. Uma verdade oculta, mais profunda ainda. A pressão aumentava. O pânico da multidão subia, como um incêndio. Então o homem, forçando-se a levantar, gritou: "Eu não sou o que você pensa. Estou aqui por causa de um erro. Não é o que parece." Mas as palavras sumiram em meio ao barulho. O suspense envolveu a cena, como névoa tênue.
A avó olhava para Clara com desespero e as perguntas não paravam de crescer. Qual era o verdadeiro significado daquela afirmação? O passado estava de volta, cobrando uma conta que todos estavam fugindo. Clara sentiu a pressão aumentar. A confusão se transformava em clareza, mas não da forma que ela esperava. Tudo o que sabia estava se desmanchando. E o que aconteceria agora? O futuro estava completamente incerto, e a questão pairava no ar como um eco. O que mais não havia sido revelado? O que a mulher escondia? As palavras ressoavam na mente de Clara, em um lamento silencioso, enquanto a tempestade se aproximava de sua vida, prometendo mudar tudo mais uma vez. Clara estava paralisada, o choque reverberando dentro dela como um tambor. A mulher à sua frente, que agora se revelava como sua mãe, parecia trabalhar para entender o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo que tentava confortar o homem no chão, o caos ao redor se intensificava e a pressão no peito de Clara crescia, conforme o pânico tomava conta da multidão. Os policiais cercaram o homem e a gritaria aumentava. Era como se o mundo tivesse explodido em fragmentos. Clara sentiu o nó na garganta aumentar. O que mais você escondeu? Ela olhou para a avó, seu rosto expressando uma mistura de dor e remorso. Mas em vez de respostas, os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Clara percebeu quão pouco sabiam umas das outras. O abismo entre elas parecia intransponível. Não, ele é inocente! A mulher gritou, sua voz quebrando. Então, uma bala de diálogo se destacou no meio do tumulto. Um homem da multidão bradou: fuja! Ele é um fugitivo! A lembrança de um amor e dos segredos enterrados em cartas amareladas colidiram de maneira avassaladora na mente de Clara. Sem pensar, ela se lançou em direção ao homem. Pare! Ele não é um criminoso, é meu pai! Sua voz ecoou, sendo capturada momentaneamente pela multidão, e então desaparecendo na confusão. O homem olhou para ela, confuso, mas determinado. Ele parecia querer dizer algo, mas as palavras não saíam. Quando os policiais se aproximaram, a mulher gritou: vocês não entendem. Ele é o pai dela. O ar ficou pesado, e todos os olhares se concentraram no trio. Clara, sua mãe e o homem no chão. O tempo parecia parar. Cada segundo se arrastava e ela podia ouvir seu próprio coração batendo mais rápido. Ao mesmo tempo, um policial se adiantou, tentando controlar a situação. Precisamos de uma ambulância. Agora! A cena girou em torno dela como uma dança de destruição. No entanto, algo em seu interior começou a mudar. Clara sentiu um campo de força emergindo, uma determinação à flor da pele. Basta! Gritou, desafiando a confusão. Eu não vou deixar vocês acabarem com isso. Aquela palavra ressoou como um feitiço que espantou um pouco o caos. Todos pararam por um instante, impressionados com a bravura dela. Foi nesse momento que a avó começou a soltar os nós que prendiam sua história. Ele não é um fugitivo, Clara. Você precisa entender que eu protegi você de verdades dolorosas. As lágrimas escorriam por seu rosto. Tudo o que fiz foi para te proteger. O homem, com esforço, finalmente falou:
Não sou um criminoso, cometi um erro, mas não sou quem você pensa. A sinceridade em sua voz ecoou na alma de Clara. As frases tortas estavam lentamente se entrelaçando em uma rede de entendimento. Mas ainda assim, havia um espaço vazio. Ouvindo isso, os policiais hesitaram. Suas expressões mudaram de suspeição para confusão. Clara não sabia o que fazer. Precisava proteger aqueles que amava, mas também precisava de respostas. Vocês têm que me ouvir. Ele é meu pai. Eu quero ouvir a verdade. Clara sentiu o poder dentro dela, a necessidade de confrontar seu passado. A avó olhou para Clara com um brilho de esperança nos olhos. A mulher ao lado do homem parecia compreender. Essa verdade, essa dor, estava finalmente se entrelaçando em um único fio. Em meio ao caos, Clara reconheceu o valor do amor e da família. Havia dor e havia destino. Aos poucos, a multidão começou a se dispersar. E os policiais também começaram a observar a cena com mais atenção. Vamos conversar, sem pressa, sugeriu um policial em um gesto de entendimento. Clara sentiu um alívio, mas a tensão ainda pairava no ar. O caminho à frente ainda era duvidoso. Enquanto a noite caía, Clara sabia que o futuro ainda era incerto. Mas agora, ao olhar para sua mãe e seu pai, ela se sentia mais forte. A verdade estava a caminho, e o amor era o que finalmente os uniria. A história ainda tinha mais a contar, e Clara estava decidida a enfrentá-las de frente. Agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estamos preparando para você. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. A sua opinião é super importante, então inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho incrível. E, se você realmente ama esta história, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final impactante. Juntos vamos construir uma comunidade cheia de emoção e conexão, porque conexão é o que fazemos de melhor. Não espere nem mais um segundo. Faça a sua parte agora.